quem? Dos grandes fazendeiros, né? Os muito poderosos sempre tiveram aula de filosofia. E o trabalhador tinha aula de filosofia? Não. O trabalhador foi ter aula de filosofia agora no século XX, século passado. E muito raramente, porque às vezes não tinha nem escola. Como é que ia ter aula de filosofia? E que ano que ela entrou lá no ensino médio e depois saiu de novo? Existia, nas décadas passadas, lá na década de 50, 60, existia filosofia nas escolas. A questão é que não existia escola. Ah, Entende? entendi. A escola era limitada. Tinha filosofia, mas não tinha escola. Tinha filosofia, Agora não tem tinha escola e não tem filosofia. Com o passar do tempo, a filosofia, Barbaridade. ela era permitida. Tinha aula de filosofia na escola pública. Né? Estamos falando aqui de escola pública. Ela era permitida. Quando chegou na ditadura militar, ela foi proibida. Proibida mesmo. Era proibida, professor de filosofia era perseguido, tem muito professor de filosofia que foi preso, torturado, tem universidades que foram fechadas, né? Eram fiscalizadas, enfim. Então, na ditadura, ela foi proibida. E ela foi substituída por moral e cívica e OSPB. Quando terminou a ditadura, ela voltou muito lentamente. Oficialmente mesmo, ela volta para o currículo na escola pública, 96. 2008. 2008. 2008 no Brasil. No Paraná ela voltou antes. No Paraná ela voltou em 2006. A partir de 2006 ela passou a ser obrigatória. Todas as escolas do Paraná, a partir de 2006, tiveram aula de filosofia no ensino médio. Nacionalmente foi só a partir de 2008. Então, olha para você ver. Quanto tempo os estudantes de escola pública ficaram sem ter aula de filosofia? Escola particular ficou sem aula de filosofia? Não. Por que não? Porque é onde está estudando as pessoas que têm acesso ao conhecimento, que têm possibilidade, né, de aprofundar esse conhecimento científico, filosófico, sociológico, estético. Mas daí ficou firme a filosofia no ensino médio, não tem quem tire. Não, daí chegou o Michel Temer. Isso, aí ela de 2008 a 2016 foi bem. Chegou em 2016, o Michel Temer deu um canetaço, fez uma medida provisória e retirou a obrigatoriedade de filosofia, sociologia. Inclusive ele tinha tirado até outras, chegou a tirar até educação física, depois voltou. Arte. Tirou artes. Aí filosofia voltou, mas voltou com carga horária menor, né? Hoje os alunos do ensino médio da escola pública, pelo menos no Paraná está assim, só tem aula de filosofia em uma série do ensino médio, antigamente, né? Antes de 2016, tinha em todas as séries. Primeiro, segundo e terceiro. E aí que a gente questiona e vai analisar. Mas que sociedade é essa que não quer permitir que as pessoas estudem filosofia? Qual é o medo da classe dominante, dos poderosos, de que as pessoas estudem filosofia? Um dos medos é que, ao estudar filosofia, a pessoa tem acesso a conhecimentos que não é para que todo mundo saiba. É conhecimento exclusivo de uma classe. Por quê? Porque é conhecimento que ajuda na dominação, na exploração, na manipulação. Por isso que a filosofia tem uma capacidade, tem um potencial de formar. Mas não quer dizer que todo mundo que estudou filosofia vai querer transformar a realidade. Tem muita gente que vai estudar filosofia com a finalidade de controlar os pensamentos, dominar os pensamentos, e usar esse conhecimento para manipulação, e não para libertação, para transformação. Muito bem. Então, resumindo o que o Regis falou, o que eu entendi pelo menos, é que não. Ele falou tudo isso aí, a gente pode dizer, não há emancipação real dentro dos limites da escola. O que há é algum resquício de capacidade de levar para a cidadania, mercado de trabalho, preparação para o mercado de trabalho. Mas emancipação mesmo, profunda, não. Não vai ter. Nesse modelo de sociedade, não. Por isso que é um grande equívoco, né? Chega a ser paranoico, doentio, né? Que existam movimentos na sociedade que diz que professor doutrina, né? Os estudantes, professor de história, filosofia, sociologia, doutrina, os adolescentes na escola. É uma grande mentira. Então calma lá que a menina vai falar justamente disso. Eu perguntei para essa menina aqui, que é uma querida, eu não vou lembrar o nome dela, porque foram várias pessoas, se você estiver assistindo a gente, um abraço a você. Eu perguntei para ela se ela achava que esses assuntos de política deveriam ser discutidos dentro da escola, pelos professores, pela equipe pedagógica, tal, com os alunos, ou era um assunto restrito aí do mundo privado. Vamos ver o que ela respondeu. Solta para nós. Então é assim, eu queria te perguntar se você acha que
as discussões sobre política, elas devem ser feitas na escola, no fundamental, no ensino médio, ou é uma coisa que deve ficar restrita à educação familiar ou apenas na sociedade em geral? Eu acho que o ensino da política nas escolas é muito importante, porque não é só uma questão atual a política, é uma questão também histórica e cultural dos países em geral, como vai estudar geografia, história, ciência, vai estudar um monte de coisa assim. Então não é só a política em si que deve ser tratada como algo tipo, é só para adulto, né? Como, por exemplo, o regime militar. É algo muito importante na história do Brasil, isso deve ser muito mencionado nas escolas, isso é um ponto que é tratado nas escolas. Também tem como a economia do Brasil funciona e a política envolve muito isso, então não é só uma questão assim, é só adulto e só adulto pode mexer com isso, porque também a política, querendo ou não, envolve muito a vida dos adolescentes que futuramente vão ser adultos. E isso ajuda a formar as pessoas e a tratarem a política como algo mais sério. Vocês gostam de filosofia? Estudaram filosofia na escola? Então, ali ela falou um pouco sobre, é um pouco o papel do professor na escola, Regis. Né? Como o professor pode deixar de ser apenas um transmissor de conteúdo, porque de certa forma esse professor acaba reproduzindo um discurso hegemônico, os conteúdos hegemônicos, seja de filosofia, de matemática, de geografia, né? O Lucas está aqui, é professor de matemática. Esse conteúdo ele fica apenas uma transmissão bancária, como dizia o Paulo Freire, mas não é um conteúdo que vai gerar um aluno crítico. Como que o professor pode deixar de ser esse transmissor e passar a ser um professor contra-hegemônico, aí, um crítico também, né? Bom, primeiramente, parabenizar, você catou só fera, né? Ideias pesadas aí, né? E a menina bem inteligente, né? Os jovens aí, todos eles, né, e elas que participaram aí com questões bastante profundas. Antes de entrar diretamente na tua questão... Só, Regis, um pouquinho antes de você responder, você tem como saber se o pessoal está vendo a gente lá ou não? Você está vendo? Agora não, mas já vejo. Teve gente que veio, depois você vê se tiver gente querendo conversar com a gente, mandar oi, abraço, mandar uma reza, pedir, fala com a gente, pode tocar. Eu estava dizendo o seguinte, que antes de entrar na tua questão diretamente, as perguntas dos jovens aí, dos adolescentes e dos jovens, já começa a quebrar um preconceito e um paradigma, né, que muitas vezes é difundido na sociedade, que o adolescente não quer saber de nada, né, e não está preocupado com nada, que o adolescente não tem conhecimento, não tem uma visão do mundo, tá aí a prova, né? Os jovens adolescentes têm conhecimento, né? E tem, inclusive, um desejo desse despertar da consciência crítica. E é por isso também que, voltando lá na questão anterior, muitas vezes esses poderosos da sociedade querem controlar a educação, né? Porque o ímpeto da juventude em conhecer é muito grande. E aí, a questão especificamente que você traz, a partir do que a jovem comentou ali, em relação à escola, ao professor, são vários fatores, né, para a gente poder situar e contextualizar para responder essa pergunta. São perguntas complexas, né? Não dá para ser tão rápido assim na resposta. Ela foi enfática dizendo que tem que ter discussão. Tem que ter, e eu acredito que tem que ter também, para que a gente seja honesto com a produção histórica do conhecimento. O conhecimento que o ser humano acumulou até aqui não é para ser controlado, manipulado, sequestrado, vigiado. Ele é para ser difundido, produzido, ampliado, né, e acessível a todos. E para isso tem que ter um bom professor, uma boa professora, e para isso tem que ter legislação, para isso tem que ter currículo, para isso tem que ter pessoas conscientes de que a educação é um processo político, totalmente político. O Paulo Freire já dizia isso, né? Não que ele foi o inventor, mas ele só sistematizou, né? Ele trouxe uma afirmação daquilo que é real da educação. A educação é um ato político. Assim como tudo na sociedade é ato político.
Não tem como desvincular. O preço do pão é resultado de decisão política. O preço da gasolina é resultado da decisão política. Você achou que está muito caro a gasolina em Ponta Grossa em relação Muito caro. ao onde você estava? Minas Gerais está bem mais barato. Quanto tá? Está R$1 mais barato por lá. Aí, ó, gente, vamos ter que sair pra rua aí, hein? Então, o preço do pão, o preço da gasolina, o Bertold Brecht, que é um poeta bastante conhecido, Italiano. tem um poema dele que ele dizia o seguinte, ele dizia, o título do poema é o analfabeto político. E o analfabeto político, ele vai questionando. É aquele que não se preocupa com o preço do pão, ele não se preocupa com o emprego, o que está acontecendo no Brasil, na sociedade, no mundo, as relações políticas, econômicas, qual a causa, né, do desemprego, qual a causa da desigualdade, qual a causa das pessoas viverem em situação muito degradante, não terem acesso à saúde, à educação, é isso. Então, o político, a política, ela tem a ver com tudo na nossa sociedade, tudo, tudo. Desde o preço do pão, como eu comentei, até grandes decisões, como a soberania nacional, como a democracia, se o país vai ser democrático ou não. Interesse de dar um golpe no país é totalmente decisão política, decisão de que regime político que um país vai ter. E isso tem a ver com questão política. A jovem aí, eu não me recordo o nome dela, mas ela trouxe muito bem a importância de que a gente tenha, inclusive, consciência histórica. No caso que ela citou aí, da ditadura militar. Tem muita gente nesse país que ainda defende, né, a volta dos militares, mas que sociedade é essa que vai se pautar por ditadura? Criticam tanto a ditadura quando é em outro país. Aí aqui no Brasil querem defender ditadura, querem defender golpe, né? Tem uma marcha agora acontecendo no Brasil aí, a marcha pela liberdade. Que liberdade? A liberdade para golpista? Liberdade para quem queria implantar uma nova ditadura? É isso? É essa liberdade? Então veja bem, voltando lá, fazendo a conexão, né? Agora há pouco você perguntou de liberdade, falou de liberdade. Que liberdade é essa? A liberdade para defender um golpe de Estado? A liberdade para querer implementar uma ditadura militar? Eles falam muito em liberdade de expressão, e aí cometem crimes, é liberdade para cometer crime? Que liberdade é essa? Então, o conceito de liberdade, muitas vezes, ele é sequestrado, dependendo do interesse da pessoa. Isso aqui que essa jovem traz tem tudo a ver, por quê? Porque para a gente ter a formação do pensamento crítico na escola, nós precisamos desses vários fatores que eu citei anteriormente. A boa formação de um professor, a legislação e o currículo, né, que está ligado a essa legislação. Hoje, no Brasil, lamentavelmente, isso está muito precarizado. De 2016 para cá, no que diz respeito à educação, o impacto foi muito grande, né, do desmonte dessa concepção mais crítica de educação. E entrou em vigor uma concepção muito mais de formação de mão de obra para o mercado de trabalho, que não é formar para o mercado de trabalho do ponto de vista da formação técnica, isso é diferente, né? É diferente fazer um curso técnico. O Instituto Federal, por exemplo, oferece, Isso, né? forma para trabalho, mas não é esse trabalho que nós estamos dizendo. O que nós estamos falando aqui de formação de mão de obra é porque precarizou a formação crítica e priorizou somente a visão de atender o mercado de trabalho do ponto de vista de uma mão de obra, inclusive, com formação muito rebaixada. É o jovem que termina o ensino médio e já vai para o mercado de trabalho só com o ensino médio. Às vezes nem termina o ensino médio, né? Ele evade antes, ele sai antes da escola por necessidade de trabalho. E retiraram lá, como já falamos, né, filosofia, diminuíram a aula de filosofia, sociologia, história, geografia,